Doutor, a vacina, né? Agora a vacina chegou a vacina, né? De repente agora temos a vacina. Albert Sabin deve estar se revirando, né, no túmulo, né? Porque nós teremos uma vacina aí em 6 meses, né? Vinda de diversos países do mundo, inclusive da própria China que inventou esse vírus. A questão é a seguinte: vacinar as crianças para voltar para a escola, né? Estou conversando aqui então com aquele pai que está assistindo a gente, até que ponto vale a pena vacinar a criança para voltar para a escola, já que o índice de letalidade, como a gente falou agora há pouco, para crianças é muito pequeno? Não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido vacinar ninguém, para falar a verdade. Né? Existem vários tipos de vacina que estão sendo desenvolvidos aí, vacina de DNA, vacina de RNA mensageiro, vacina de vírus vivo inativado. Mas, vamos lá. A imensa maioria, vamos tentar fazer um raciocínio lógico, que não precisa ser um raciocínio médico-científico, vamos fazer um raciocínio lógico. Vamos pensar em vírus. As doenças virais mais comuns que a gente conhece, catapora, sarampo, varíola, que já acabou. A maioria dessas doenças virais, elas são extremamente imunogênicas. Inclusive, a gente utiliza a capacidade desse vírus em espetar o seu sistema imunológico como uma ferramenta para desenvolver a imunidade. O vírus da febre amarela te dá uma infecção tão grave que, se você sobreviver à infecção, sua imunidade contra o vírus dura uns 10 anos. A catapora te dá uma inflamação tão violenta que, se bobear, o resto da vida depois que você teve catapora, nunca mais você vai ter. A gente utiliza essa mesma ferramenta do sistema imunológico para desenvolver vacinas contra catapora, contra sarampo e por aí vai. O vírus do Covid não parece ser tão imunogênico assim. Tanto é que você já viu alguém que pegou catapora e ficou assintomático? Você conhece alguém que pegou cachumba e ficou assintomático? Mas 80% das pessoas que têm o Covid são assintomáticas. Não é para você acender um raciocínio minimamente inteligente aí e pensar como que o vírus pode ser tão imunogênico se 80% das pessoas que o têm não sentem nada. Outra coisa, os testes tendem a ser falso negativos, porque alguns testes, por exemplo, medem a quantidade de anticorpos que você produziu contra o vírus. Eu tenho que levar de 5 a 7 dias para que o seu corpo tenha uma quantidade suficiente de anticorpos para ela aparecer no teste. Por que leva tanto tempo para esse anticorpo contra o vírus surgir? Porque ele não é tão imunogênico. Ele não agride o seu corpo. Eu lamento muito pelos 1 milhão de pessoas que morreram, mas o que a gente tem visto aqui é o quê? A taxa de mortalidade geral do Covid é 0,5%. Quando você tem vírus que tem uma taxa de mutabilidade ou de imunogenicidade muito pequena, desenvolver uma vacina para aquele vírus é extremamente difícil. Dengue, por exemplo, ela produz imunidade muito rápida, muito alta, mas ela é de pouca duração. Tanto que você pode ter dengue agora, daqui a 3 meses ter dengue de novo. Um vírus que produz uma imunidade que não dura tanto tempo, como que eu vou desenvolver uma vacina para utilizar essa mesma imunidade? Ela não dura. Cadê a vacina da dengue? Não consegue sair. O vírus influenza, você pode ter 3, 4 episódios de gripe no ano. Qual é a consequência? Desenvolver uma vacina contra o vírus influenza é difícil pra caramba. Ela vai ter 40%, 45% de eficácia. A gente tem um vírus que é menos imunogênico do que dengue, é menos imunogênico que influenza, 0,5% de letalidade, 20% a 60% de testes falso positivos para anticorpos. Exatamente qual tipo de mecanismo no seu sistema de defesa você quer suscitar para se defender desse vírus? Essas vacinas não vão funcionar. E se funcionar, só vão aparecer daqui a uns 5 ou 6 anos. Compatibilidade entre a Lei 13.979 de fevereiro desse ano, que é uma lei federal, que foi assinada lá, veio do Ministério da Saúde, foi assinada pelo presidente, que no artigo 3º dela, nos vários itens que tem, diz que poderão ser utilizadas de maneira compulsória, isolamento, quarentena, vacina. Está lá no texto, compulsório, vacina. Item 3, Lei 13.979. O problema é que essas vacinas, elas não estão obedecendo um padrão de desenvolvimento clássico de segurança e eficácia. Medicina é sempre segurança primeiro, eficácia depois. Tem um axioma em medicina que chama primo non nocere, primeiro não cause dano. Então, primeiro eu tenho que saber que se o tratamento é seguro e depois saber se ele é eficaz. Como que eu vou exatamente obrigar a pessoa a tomar de maneira compulsória uma vacina cuja segurança não obedeceu aos critérios tradicionais para a determinação de segurança? Então, contra essa lei,
A gente poderia citar o Código de Nuremberg, que impede um ser humano de ser utilizado como cobaia em pesquisa sem a sua anuência. E no Brasil a gente tem a Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que diz lá, ninguém pode ser constrangido a submeter-se a risco de vida, ninguém pode ser constrangido a submeter-se com risco de vida a tratamento médico ou intervenção cirúrgica. Se a gente considerar que a vacina é um tipo de tratamento médico e cuja segurança não foi estabelecida dentro dos padrões aceitáveis da ciência, então essa vacina, ela não é uma vacina, ela é um experimento. Só para lembrar, a mais rápida vacina desenvolvida na história foi a da cachumba, demorou 4 anos. 4 anos. Mas a gente está falando, lembra, de um vírus extremamente imunogênico. Extremamente imunogênico. Se você tiver cachumba uma vez na vida... Você reage a isso. Você nunca mais... A grande chance é que você vai morrer com 98 anos atropelado e não vai ter cachumba mais. Eu pego esse mesmo mecanismo e simulo ele com a vacina. Mas essa doença a gente não tem ainda noção se ela é tão imunogênica, assim, aparentemente não. Aparentemente você pode ter ela várias vezes, talvez ela entre no nosso ecossistema e a sazonalidade dela, o que ela vai fazer? Ela vai substituir o influenza nas gripes de inverno. A impressão que fica é que a velocidade para chegar nessa vacina, né, que como o senhor mesmo colocou, a eficácia é bastante discutível, é uma forma de atenuar o dano que foi causado por conta de medidas equivocadas, especialmente a questão do lockdown. Eu acho que é natural, né? Então é uma tentativa de vamos correr com uma vacina cuja eficácia não é comprovada para tentar reparar o prejuízo que a gente causou para a vida das pessoas. A eficácia ainda tem que ser comprovada. A gente tem que lembrar que as vacinas estão na fase das mais adiantadas, as mais avançadas, estão na fase 3 de testes, né? Que é justamente... Que já é a última. Que já é a última, que é justamente o que deve comprovar ou não a eficácia. A gente tem que lembrar também que essas vacinas de diferentes países, laboratórios, estarão sob a vigilância e o escrutínio do mundo todo, das autoridades de saúde do mundo todo. O dano que a OMS causou... Você veja a frase do Fauci. A história é irreversível. Veja o posicionamento do Fauci, que é um criminoso que deveria ser preso lá nos Estados Unidos. Ele disse que criminoso nem deveria ser preso. Ele é o maior epidemiologista, é chefe do FDA nos Estados Unidos, sim, né? Que está longe de ser ser dono de uma patente de um antiviral que ele está querendo vender para o sistema de saúde americano. É uma acusação grave que o senhor faz. O Fauci falou... faz. Não, isso está na rede. Não, ele é um epidemiologista muito que disse que nós não deveríamos utilizar hidroxicloroquina em massa porque hidroxicloroquina... O Trump também não está usando hidroxicloroquina, né? A gente viu que ele usou uma série de medicamentos menos a cloroquina. Ele se posicionou contra a máscara também, o Fauci, ele falou que a gente não deveria utilizar hidroxicloroquina em larga escala, em massa, porque não havia comprovações sobre a segurança da hidroxicloroquina. E não há, doutor. Isso foi repetido. A segurança existe. Não, os estudos mostram que a cloroquina... O Mandetta falou que se a gente começasse... a taxa de doenças cardíacas com a cloroquina, não, gente. Os estudos mostram. Eu lamento, não mostra. Vai ficar para amanhã essa discussão. É isso aí. Mas ele topou utilizar, ele proibiu, se colocou contra a hidroxicloroquina, porque não haviam demonstrações confiáveis sobre a segurança da hidroxicloroquina, mas defendeu o uso precoce em massa da vacina e segurança da vacina a gente vê depois. Temos que salvar vidas. Doutor Loyola, muitíssimo obrigado.